Vamos daqui a pouco para cá, mas eu acho que seria legal também falar sobre o Supremo. O que você acha do Supremo? Tem algum jeito de controlar? Se você acha que eles estão excedendo, eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente fez um programa aqui sobre o Master, né, sobre as ligações e tal. O que você tem para falar sobre isso? Eu sou o único pré-candidato que fala de todo o problema que envolve o Supremo. Exato. O único. Pra ser justo, o Zema não fala de todo o problema, mas ele fala também do problema. Ele tá inclusive, comprando uma briga aí com o Gilmar. Tá, e eu acho bacana. É útil ele falar também. É que o problema é que quando o problema envolve os Bolsonaro, o Zema some. É o intocável do Zema, o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Xandão e com o Alcolumbre pra tirar a CPI do Banco Master e votar a dosimetria. Cadê aí a galera? Cadê o videozinho de IA? Tem que bater no Flávio. A Operação Lava Jato foi destruída e o STF só tem todo esse poder porque os Bolsonaro, por conta do Flávio, do problema da rachadinha que envolvia o Flávio, fizeram acordos com o STF. Fizeram as nomeações, destruíram o CPI da Lava Toga. O Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas que passou na Câmara e no Senado. Ora, os superpoderes do STF são consequência do péssimo governo do Bolsonaro no trato disso. E aí, cara, os únicos que ficaram denunciando e quase foram presos por fazer isso fomos nós. Tô avisando, os únicos que denunciaram, do Xandão até os Bolsonaro, porque todos têm culpa no cartório, fomos nós. Então, e eu tô denunciando até hoje. Fizemos 4 manifestações pedindo a cabeça de ministro do STF, pedindo prisão de ministro do STF agora. E por conta do escândalo agora do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção da nossa história. Só que o problema do escândalo do Banco Master é assim, as pessoas vão contar historinhas. A esquerda conta só a história que envolve a direita. E a direita conta só a história que envolve a esquerda. Então eu queria pedir pra todo mundo, vamos contar a história toda? Vamos contar que boa parte do crescimento do Banco Master aconteceu durante o governo Bolsonaro. Que houve MP que passou durante o governo do Bolsonaro, do senhor João Roma, que beneficiava as empresas que faziam crédito consignado. Dentre elas, o próprio Banco Master que vivia de crédito cesta. E que isso passou durante o governo Bolsonaro. E que, por coincidência, o governo Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio, receberam doações do Fabiano Zettel. E depois o Tanuri, que é o sócio oculto do Banco Master, tanto no Paraná, do senhor Ratinho, quanto em São Paulo, do senhor Tarcísio, participaram de operações de privatizações estranhíssimas, que terminaram turbinando o caixa do Banco Master. Tudo isso público e notório, não é minha opinião. Não vamos falar da parte que envolve a direita, que da esquerda a gente já sabe, o crédito cesta, que é a base do escândalo do Banco Master, começou com o PT. E o PT quer acabar. Só que envolve também o Centrão, envolve o mapa do Alcolumbre, que enterrou, junto com o Flávio Bolsonaro, com o governo, com todo mundo, com o STF, a CPI do Master. Ficar falando só de parte, não, eu vou contar aqui, vou contar o que você não sabe. É muito legal pra você agradar o bolsonarista e o petista. A turma de esquerda também tem os dossiês do Banco Master deles, em que o Lula não existe, que o Guido Mantega com o contrato dele, que na verdade só estavam prestando consultoria. Porra, cara, isso é picaretagem. Não dá você ficar contando a história, a meia história só pra você agradar uma bolha. Por isso que a gente tem essa história de polarização. Porque o eleitor tá como um mongoloide, um retardado. Então assim, você é de direita? Sim, eu odeio o comunismo. O Banco Master só tem a ver com o Lula, tá? São esses poderosos aí, são os do cara. O cara, é. E aqui? E você de esquerda? É tudo culpa do fascismo do Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver. Cara, que bom. E aí, tudo mantado com um débil mental. Então vamos falar todo mundo, de todos os envolvidos nessa história, temos que ser sincero. Isso aqui não falam, cara. Dos que estão, tem até aí o pessoal aí na tela, dos que falam do Banco Master só tem eu e o Zema. Eu e o Zema. E eu conto a história toda. E cobro todos. E vai rolar delação, você acha? A questão é assim, vão homologar a delação? Como funciona? Precisa homologar a delação. Se não, não vale nada. Putz. Só que tem uma fila de delações. Tem a delação do Vorcaro, do Fabiano Zettel, do ex-presidente do BRB. Tem essa pressão pela delação. E tem hoje um ministro do STF, agora vou ser sincero, nomeação do Bolsonaro, que se provou no começo ruim, mas hoje muito boa, que é o André Mendonça, que vem se comportando de maneira republicana. E o André Mendonça tá sendo republicano nisso. E ele tem que ter o apoio para levar à frente a delação. Porque tá todo mundo com medo. Se a delação do Vorcaro vem, se a delação do Vorcaro sobe pro STF, o STF cai. É isso, não só o STF. Boa parte dos presidentes de partido caem. Boa parte de governadores caem. Se explicar a relação do Tanuri com o que aconteceu na Sabesp Nemar em São Paulo, do Crédito Sexta com o PT da Bahia,
acho que é Copel lá no Paraná com o Ratinho, que inclusive a galera do MBL lá do Paraná, Pedro Deirô, Bertolucci, descobriu tudo, junto com o Metrópolis. A nossa equipe fez pesquisa e o Metrópolis também descobriu, o Estadão descobriu, a gente fez parte ali das investigações. Pois bem, nós fizemos esse trampo. Temos que descobrir. O Ratinho viu que a casa caiu dele, ele até tirou a candidatura. Pois é. Não, né? Lógico, ia ter que explicar em público por que a família dele tinha sociedade com a turma ligada ao Master e com a própria turma do JBS, que a JBS Friboi também tá nesse esquema. Então a real é essa. A real que, assim, todo mundo quer contar a história pela metade, a gente tem que contar a história inteira. E o que significa o que aconteceu com o Messias aí, que rejeitaram? Qual é o recado que... São muitos recados. O recado, vou dar um exemplo, um recado. O recado de uma ala do STF, de que o Lula tá ficando hiperpoderoso e que vai ter que sentar e conversar. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não queria o Messias. Por quê? Por quê? Porque são alas. O Lula tá fazendo um bloco dele. Você tem o STF não é todo coeso. O Alexandre de Moraes, pra muita gente falar, ele é de esquerda, ele não é de esquerda. O Alexandre de Moraes dava aula na minha faculdade, conheço ele de sala de aula. Ele nunca foi de esquerda. Ele ficou de esquerda por uma conjuntura. Uma conjuntura de poder, de briga com o Bolsonaro. Esses caras mudam de lado o tempo todo, fazem alianças diferentes. E o Lula, ele quer ter o domínio do STF. O Zé Dirceu já vinha falando, esse primeiro governo, isso aqui é um recado pra todo mundo, até pra quem não gosta de mim. Zé Dirceu avisou, o primeiro governo Lula, a gente vai sofrer, o Congresso não é nosso, mas a gente vai fazer as nomeações, a gente vai fazer o trabalho. O que ele tá querendo dizer? No fundo, ele não falou literal, mas a gente entende, o Zé Dirceu é um homem inteligentíssimo. Vamos ganhar a eleição, vamos fazer as nomeações com o STF, porque com o STF na nossa mão, a gente vai pra cima do Congresso, pegar a roubalheira das emendas. Pegou a roubalheira das emendas, não é que o PT agora é contra a corrupção, é que o PT quer ficar com uma faca no pescoço do Congresso, e aí o Congresso se torna a base do PT. Acaba com o orçamento secreto, que é uma coisa que precisa acabar, e aí com base nisso o presidente da República, ele passa a controlar novamente como faziam na época do Mensalão e do Petrolão. Aí o governo determina quem recebe emenda, quem recebe contrato, quem pega um ministério, que é o que o PT quer fazer de volta no próximo mandato do Lula. Este é o plano do Zé Dirceu. E aí, isto irrita alas do STF, porque não necessariamente eles concordam. Não concordam com o método, não concordam em perder poder, em ficar minoritário. O Senado, uma parte do Senado já estava de saco cheio do STF, tem discussões sobre Banco Master envolvidas ali no meio, tem oportunidades de passar recado pro governo, tem muita coisa. Foi assim, foi um evento único, né? A última vez foi acho que 1894, me corrijam aí, façam fact-checking aqui. A última vez que, né, não passaram uma indicação. Então um recado de uma força política enorme contra o Lula. Olha, não vai ser assim que a banda toca, a gente já entendeu o teu plano para após 2026. Se você ganhar, você não vai controlar a gente. Até porque o STF, percebam assim, isso aqui também nenhum dos outros pré-candidatos vai explicar para o eleitor. O Flávio Dino, ele tá investigando, e não é de hoje, as emendas dos principais líderes partidários do Brasil. Essas emendas, são as emendas do orçamento secreto, quase todas envolvem crime. Quase todas. E aí, o que ele fez? Não só ele, né? Assim, há uma inteligência nisso. Estão roubando. Vamos investigar. Vamos investigar que vai estar todo mundo na nossa mão. Pegaram, já teve operação com o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara. Ninguém entra no orçamento secreto impunemente. Primeiro que o deputado escolhe. Tem os deputados que estão no orçamento secreto e os que não estão. Os que estão sabem que é secreto. E sabem que a destinação, você consegue, vamos dizer, trabalhar sem muita fiscalização. If you know what I mean, a pessoa que tá vendo, se me entende. E aí, com base nisso, né, um escândalo de corrupção acontece. Tanto que, percebemos, as eleições de 2024 foram eleições que, de acordo com os relatos locais, tiveram muita compra de voto, que é caixa 2. Então, tudo isso abastece o sistema corrupto. Flávio Dino, portanto, ele tem na mão boa parte dos parlamentares e presidentes de partido no Brasil. E isso é poder. E o Flávio Dino é do bloco do Lula.